Davi não venceu Golias no vale de Elá. Eu sei que isso soa estranho, mas quando aquele menino desceu correndo na direção do gigante, a batalha já estava decidida fazia anos, só que ninguém tinha visto onde ela foi vencida. E tem um segundo mistério escondido nessa história, um detalhe que passa despercebido por quase todo mundo. Por que Davi pegou 5 pedras do riacho, se ele só precisava de uma? A resposta está num versículo quase esquecido, lá no fim de 2 Samuel. E ela muda o jeito como você enxerga a fé desse menino. Mas para entender, a gente precisa voltar ao começo de tudo. Imagine 2 exércitos parados, um de cada lado de um vale. De um lado, os filisteus. Do outro, Israel. E no meio, todos os dias, descia um homem que parecia ter saído de um pesadelo. A Bíblia descreve ele com precisão, está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. Golias, de Gate, tinha 6 covados e 1 palmo de altura. Fazendo as contas, quase 3 metros. A couraça dele pesava mais que um homem adulto. Só a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Não era um soldado. Era uma muralha andando. E ele tinha uma proposta. A proposta era simples e cruel, um duelo. Um homem de Israel contra ele. Quem perdesse, o povo inteiro viraria escravo do outro. E aí vem um detalhe que a gente costuma pular, isso não aconteceu uma vez. 1 Samuel 17, versículo 16, diz que Golias se apresentava de manhã e de tarde, durante 40 dias. 40 dias ouvindo a mesma voz dizendo que você vai perder. E o versículo 11 conta o efeito. Saul e todo Israel ficaram aterrorizados. Repara, o rei, o homem mais alto de Israel, o guerreiro do trono, paralisado. Enquanto isso, longe dali, um menino cuidava de ovelhas. Esse menino era Davi. O caçula de 8 irmãos, filho de Jessé, de Belém. Tão insignificante aos olhos da família que, quando o profeta Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, nem chamaram Davi do campo. O trabalho dele era o mais solitário que existia, pastorear ovelhas no deserto. Sem plateia, sem aplauso, sem ninguém vendo. E foi o pai dele quem o mandou ao campo de batalha, não para lutar, mas para levar pão e queijo para os irmãos soldados. Está em 1 Samuel 17, versículo 17. Davi chegou naquele vale como entregador de comida. E foi aí que ele ouviu a voz do gigante. Todo mundo ali ouvia Golias e via um problema grande demais. Davi ouviu a mesma frase e fez uma pergunta diferente. 1 Samuel 17, versículo 26. Quem é esse filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Percebe a diferença? Os soldados comparavam Golias com eles mesmos, e perdiam. Davi comparou Golias com Deus, e o gigante encolheu. Mas a primeira batalha de Davi não foi contra o filisteu. Foi contra o próprio irmão, Eliabe, que o humilhou na frente de todos, voltou para as suas ovelhinhas, menino arrogante. Às vezes, a voz que tenta te parar não vem do inimigo. Vem de dentro de casa. A conversa chegou aos ouvidos do rei. E quando Saul disse que ele era jovem demais, a resposta de Davi revelou onde essa história foi realmente vencida. 1 Samuel 17, versículos 34 a 37. Quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha. Eu ia atrás, feria o animal e livrava a ovelha da boca dele. O Senhor que me livrou do leão e do urso me livrará desse filisteu. Olha só o que isso significa, a coragem do vale foi construída no pasto. Naqueles anos em que ninguém via, Davi colecionou provas de que Deus era fiel. Golias não era o primeiro gigante dele. Era só o primeiro com plateia. Saul então fez o que qualquer um faria, vestiu Davi com a armadura real, capacete de bronze, couraça, espada. E Davi mal conseguia andar. 1 Samuel 17, versículo 39. Não posso andar com isto, pois não estou acostumado. E tirou tudo. Eu acho esse um dos momentos mais corajosos da história inteira, talvez mais que o duelo. Por que Davi recusou a proteção do rei para lutar do jeito que Deus tinha treinado ele? Quantas vezes a gente tenta vencer nossas batalhas vestindo a armadura dos outros, imitando um caminho que não é o nosso? Davi desceu pro vale levando só o que era dele, um cajado e uma funda. E aqui chegamos ao detalhe que abriu esse vídeo.
No caminho até Golias havia um riacho. 1 Samuel 17, versículo 40, registra com precisão: Davi escolheu no ribeiro 5 pedras lisas e as pôs no alforje. 5. Não uma, não duas. 5. Durante séculos, leitores se perguntaram: será que era falta de fé? Um plano B, caso a primeira errasse? Guarda essa pergunta, porque a resposta mais fascinante não está nesse capítulo. Ela está escondida muitos anos à frente, em outro livro, e a gente chega lá. Antes, Davi precisava atravessar o vale. E o gigante já tinha visto ele chegando. Golias olhou para Davi e riu. Um menino ruivo, de cajado na mão. Por acaso sou um cachorro, para você vir contra mim com paus? E amaldiçoou Davi pelos seus deuses. A resposta do menino é uma das frases mais poderosas de toda a Escritura, 1 Samuel 17, versículo 45. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Repara que Davi não disse eu vou te vencer porque sou bom de funda. Ele tirou a batalha das próprias mãos antes mesmo de ela começar. E aí vem o detalhe que arrepia. O versículo 48 diz que, quando o gigante avançou, Davi correu em direção a ele. Não esperou. Não recuou. Correu pro gigante. Enfiou a mão no alforje, pegou uma pedra, girou a funda, e a pedra cravou na testa de Golias. O homem de quase 3 metros caiu com o rosto em terra. 1 Samuel 17, versículo 50, faz questão de registrar: assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, sem ter espada na mão. Uma pedra. Uma só. Então voltamos à pergunta: e as outras 4? Para que servia o resto? A pista está em 2 Samuel, capítulo 21, versículos 15 a 22. Anos depois, já rei, Davi enfrenta novas guerras contra os filisteus. E o texto lista, um por um, 4 guerreiros gigantescos, descendentes de Rafa, o gigante de Gate, a mesma cidade de Golias. Um deles, como confirma 1 Crônicas, capítulo 20, era irmão de Golias. E o versículo 22 conclui: esses 4 eram descendentes do gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e dos seus homens. 4 gigantes restantes. 5 pedras no alforje. A Bíblia não explica a conta, mas a leitura é linda demais para ignorar. Talvez as 5 pedras não fossem dúvida. Fossem prontidão. Davi não se preparou para um duelo. Se preparou para a família inteira. E é isso que essa história esconde debaixo da fama. A vitória não nasceu no vale, nasceu no pasto, nos anos invisíveis em que Davi foi fiel sem ninguém aplaudindo. E a fé madura não é a que espera nunca mais haver gigantes, é a que derruba um e continua com pedras no alforje, pronta para o próximo. Talvez você esteja hoje no seu tempo de pasto, achando que sua luta anônima não vale nada. Vale. É ali que Deus te prepara. E talvez você tenha vencido um gigante e esteja exausto. Não solta a funda. Plante essa semente no seu coração. E se essa palavra tocou você, inscreva-se. Cada inscrito ajuda a palavra a chegar mais longe. Tem uma semente nova todo dia.